Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Já estamos caminhando para a festa da Ascensão do Senhor e a Igreja vai nos preparando então para essa Ascensão e depois para a festa do Espírito Santo. Por isso já começa a nos mostrar a doutrina do Espírito Santo e nos preparar para a vivência do Espírito Santo no dia a dia. Quando venha o Espírito de verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Essas promessas feitas por Jesus aos apóstolos não se referem somente aos apóstolos, mas também a todos nós, todos os cristãos, confessores da fé, e a todas as nações e a todas as gerações. O Espírito Santo veio para nos ensinar toda a verdade. Vem para nós no nosso batismo, vem para nós de modo pleno com os seus dons na nossa crisma e vem também em cada sacramento, em cada inspiração, em cada momento da história, conduzindo os homens para essa verdade plena. Vem na Igreja e permanece na Igreja. Portanto, a ação do Espírito Santo é a continuação da missão de Jesus Cristo. Eu vos enviarei do Pai um outro Consolador. Jesus então vai ao Pai, a sua presença visível, ela não existe mais do ponto de vista visível, embora tenha a sua presença real no Santíssimo Sacramento, sua presença espiritual, mas Ele nos dá um Consolador, que é o Espírito Santo, que vai agora levar à plenitude a sua obra, a obra da conquista das almas que Ele adquiriu na cruz. Ele é o grande Rei vitorioso que venceu na cruz o demônio, venceu a morte, venceu o pecado, e agora a aplicação dessa vitória vai na conquista das almas. E quem se encarrega disso é o Espírito Santo. Daí é importante nós conhecermos um pouco sobre a missão, sobre a obra do Espírito Santo, naquilo que diz respeito de modo especial a cada um de nós, para podermos acolher o Espírito Santo em nossas vidas e assim possamos dar frutos de santificação, frutos de evangelização, de apostolado e frutos de vida eterna. Por isso eu gostaria de meditar hoje com vocês 3 pontos a respeito desse tema. Primeiro, a ação do Espírito Santo no mundo. Depois, a ação do Espírito Santo nas almas, individualmente em cada um de nós. E por fim, a ação do Espírito Santo na Igreja. E concluindo, como devemos acolher o Espírito Santo. Jesus falou no Evangelho de hoje que o Espírito Santo convencerá o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. Quanto ao pecado, porque não acreditaram em mim. Quanto à justiça, porque eu vou para o Pai e já não me vereis. E quanto ao juízo, porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Como é que como é que o Espírito Santo convence o mundo quanto ao pecado? O termo mundo aqui significa a família humana, em todos os tempos e em todos os lugares, em todos os contextos, em todas as realidades, com as suas vitórias, com as suas derrotas. O mundo que emergiu no pecado, pelo abandono de Deus, logo depois da criação, o mundo que construiu para si leis próprias, a família humana que fez falsas religiões, deixou de adorar o verdadeiro Deus para adorar falsos deuses, construiu para si várias religiões, e na plenitude dos tempos vem o Filho de Deus com um objetivo claro, que é a salvação das almas. Esse é o fim da vinda de Cristo, para salvar as almas, para reconquistar o mundo, reconquistar a família humana, reconquistar os homens todos, para a amizade com Deus, para a salvação. O Filho vem e morre numa cruz. E o Espírito Santo vem exatamente nos convencer o homem
de que é preciso o homem deixar o pecado, é preciso que haja uma verdadeira conversão, é preciso que o homem reconheça que cada um participou da morte de Jesus. A morte de Jesus, os culpados pela morte de Jesus são todos os homens, e cada um de nós. Por isso, na fórmula que Jesus nos ensina, da consagração do pão, da hóstia, Jesus Cristo diz: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Mas a consagração do vinho, ele diz: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, do novo e eterno testamento, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. E é claro que Jesus morreu por todos, mas nem todos se salvam, porque nem todos reconhecem a sua morte na cruz, e nem todos aceitam essa morte, e muitos rejeitam a morte de Cristo, rejeitam o próprio Cristo, tornando-se culpado como todos, porém não se arrependem. Por isso a sua morte, que foi por todos, não vai levar a salvação a todos, porque nem todos querem, nem todos aceitam, e muitos rejeitam. O pecado de que Jesus fala aqui é o pecado de cada um de nós. E o Espírito Santo é que vem nos convencer. Nós somos pecadores, e convence o mundo que rejeita Jesus Cristo. Mas Jesus fala que o Espírito Santo convencerá também o mundo quanto à justiça, porque eu vou para o Pai. É Jesus mostrando que ele vai para o Pai e vai como juiz dos vivos e dos mortos. A ele foi dado o poder de julgar, e no fim do mundo, quando ele virá como juiz para julgar os vivos e os mortos. Todos comparecerão diante dele. É muito significativo o fato do momento que ele diz para Nicodemos: quando o Filho do Homem for suspenso na cruz, atrairá todos a si. Todos vão comparecer diante de Jesus, e ele virá como o rei, pois é o rei do universo, e como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, ele assim separará os bons dos maus. Por enquanto vamos ter joio e trigo juntos nesse tempo de mudança de vida e de conversão, mas o Espírito Santo é quem vai nos convencer de que ele é o juiz e de que ele tem o poder de julgar que lhe foi dado pelo Pai. E quanto ao juízo, porque o demônio ele já foi julgado, o Espírito Santo demonstra a culpa do mundo da condenação de Jesus à morte na cruz, e porque ele veio para nos salvar. Convencer o mundo significa a finalidade própria da salvação. Por isso o Espírito Santo é o grande motor, digamos assim, da conversão do homem. É o Espírito Santo que vem converter, que vem mudar de vida. E duas palavras que são meio que proibidas hoje é a palavra conversão e a palavra missão na igreja. A conversão não é apenas uma mudança de rota, também, mas é mais do que isso. A conversão é o encontrar-se com o nosso Senhor e a partir daí ter uma nova vida. Isso para todos nós, por isso nós estamos sempre no processo contínuo de conversão, e a igreja deve sempre pregar essa conversão, no encontro definitivo e podemos dizer radical para nosso Senhor. Mas aqui o Espírito Santo, aqui Jesus se refere à conversão dos não cristãos. E num ambiente hoje de pluralismo religioso, em que muitos consideram todas as religiões como boas, como se todos os caminhos levassem a Deus, levando todos a um certo indiferentismo religioso, a um certo irenismo, que está tudo muito bem, desde que você tenha uma vida espiritual,
e quando há uma conversão, você já está numa espiritualidade que é diferente, está se encontrando espiritualmente. Aí não importa se é budista, se é shintoísta, confucionista, espírita, macumbeiro, não importa se você é esotérico, se você é Krishna, muçulmano, não importa, importa que você tem uma espiritualidade, e isto tudo apenas você vai expressar de alguma forma com um vocabulário próprio que você escolher. Não é essa a conversão. Então, por isso, o Espírito Santo vai nos sacudir e dizer: a verdadeira conversão é a conversão a uma pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo e da sua igreja. Fora disso não há verdadeira conversão. Por isso, quando eu digo que o termo conversão hoje, em muitos ambientes, é proibido, pelo menos nesse sentido, porque é preciso pregar um certo irenismo, um certo paraíso terrestre, em que todos já estão salvos, cada um com o seu vocabulário próprio. E não é assim. E é o Espírito Santo quem vai convencer o homem, dizer: é preciso deixar o teu caminho falso, é preciso deixar o falso Deus que tu construístes, e é preciso voltar-te para Jesus Cristo, que é o único Salvador. Fora dele não há salvação, fora dele não há outro caminho, e o caminho é dado pelo próprio Deus, e não pelas tuas ideias, pelo teu jeito de ser, buscando uma religião que te agrada. Não! E é o Espírito Santo que vem assim e que nos convence. Então é preciso ter realmente essa moção do Espírito Santo. Por outro lado, o Espírito Santo, ele vai antes e ele prepara as almas para a vinda do Evangelho. Quando o missionário vai a uma missão, vai a um povo pagão, por exemplo, o Espírito Santo chega antes, e chega antes com certas moções mas ainda não houve a conversão, apenas preparando o campo, aquilo que São Tomás fala, as sementes do Evangelho, e vão antes. O Espírito Santo vai lá, não para mostrar que aquela religião ou aquela situação é correta, mas para preparar o campo. E quando vier o Evangelho, aí sim há a conversão e há a transformação daquelas pessoas. Então o Espírito, mas precisa que alguém vá pregar, é preciso que se assuma essa pregação e vá ao Evangelho, leve o Evangelho, né? Eu me lembro nos anos 70, no tempo de seminário, falava muito de missão, mas uma missão em que o missionário ia lá. Por exemplo, aqui no Brasil tinha alguns missionários que iam lá para trabalhar com os índios, Mato Grosso, Amazônia e tudo. Chegavam lá, ao invés de levarem Jesus Cristo, eles se transformavam em índio, no sentido não só cultural, mas no sentido religioso. Então deixavam de ser cristão para ser pagão, e achavam isso um máximo, uma maravilha. Infelizmente isso acontece em muitos lugares. É preciso levar Jesus Cristo, e vai evidentemente numa pedagogia, de acordo com a cultura do povo, de acordo com a situação que encontra. Em alguns lugares da África, quando há perseguição ao cristianismo, os missionários vão com as obras sociais, com a caridade, mas mostrando aí o amor de Jesus Cristo para levar as pessoas à conversão e ao encontro. E é o Espírito Santo quem faz isso, tanto de um lado da missão, quanto preparando para a conversão. Aí sim o Espírito Santo age no mundo. Mas o Espírito Santo age também nas nossas almas. Nós dizemos na sequência do Espírito Santo, Lumen Cordium, é luz dos corações. E nós todos recebemos o Espírito Santo quando o padre faz o batismo de uma criança no rito tradicional, lá na porta da igreja. O padre sopra sobre a criança e diz: Ex habeo imunda spiritus et alocum Spiritus Santo Paráclito. Sai dele espírito imundo e dá lugar ao Espírito Santo. E sopra sobre a criança 3 vezes. Sai diabo, e entra o Espírito Santo.
Acontece que às vezes a gente, pelo pecado, diz para ele voltar, né? Mas ali recebemos no batismo o Espírito Santo, que fica em nós, nos inspirando para evitarmos o mal, praticarmos o bem. O Espírito Santo, com seus dons, na crisma vem na sua plenitude, como eu disse, e vai nos dando o discernimento. Então é o Espírito Santo que vai agindo na nossa vida para a conversão, para a prática das virtudes, para as lutas do dia a dia, para nos desviarmos do caminho do mal, para nos animarmos quando vem aquele desânimo, aquela tristeza, para nos fazer olhar sempre para o alto, né? E sobretudo para viver a caridade. Todos nós temos essa inspiração do Espírito Santo. E quando Jesus fala que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, é exatamente porque a pessoa rejeita essa moção do Espírito Santo na sua vida. E porque rejeita, não tem perdão. Não que Deus não queira perdoar, mas porque a pessoa rejeita o próprio arrependimento. Porque o Espírito Santo, quando Jesus foi batizado no Jordão, o Espírito Santo veio em forma de pomba. Os santos padres dão uma explicação muito bonita sobre isso, dizendo que a pomba ela não tem garras. O Espírito Santo também ele não força ninguém. A pomba geme. O Espírito Santo, diz São Paulo, vem com gemidos inenarráveis dentro de nós. A pomba gosta de ficar perto dos homens. A gente até rejeita os pombos, né? Tantos, né? A pomba gosta de ficar perto dos homens, né? Assim é o Espírito Santo. Ele encontra o seu paraíso no coração do homem e quer ficar em nós, e nos inspirando, fortalecendo, nos motivando. E nós temos que ouvir o Espírito Santo. E vem para nos santificar, vem também com carismas, para que com esses carismas nós nos coloquemos a serviço da igreja, a serviço dos irmãos. Então assim age o Espírito Santo em nós. Nós não podemos contristar o Espírito, temos que deixar que o Espírito haja em nós. Então vem uma inspiração boa, façamos o discernimento, é claro, a importância de ter uma confissão, de ter uma direção espiritual, porque às vezes não é o Espírito Santo, é o espírito do demônio. Então tem que tomar cuidado, porque o Espírito Santo vem, mas o espírito mal também pode aparecer como uma coisa boa, mas o Espírito Santo está ali, nos fortalecendo, nos ajudando, né? O Espírito Santo nos faz também discernir o que é genuíno e o que é falso. Agora nós precisamos de critérios bem claros, para não cairmos no engano, né, do demônio. Por isso, se você tem dúvida com relação àquilo que você está pensando a respeito do Espírito Santo, e até na igreja pode acontecer, acontece infelizmente, né, falsos profetas que espalham literatura, pregações, enfim, costumes, pode acontecer. No mundo está cheio e na igreja também. E o Espírito Santo é que vai te dar esse discernimento. Isso aqui não é bom. Agora, como saber? A primeira coisa é ver se aquele ensinamento, se aquela inspiração está de acordo com o Evangelho, pois o Espírito Santo não se contradiz. Depois, procurar ver se está em sintonia com os ensinamentos da igreja, porque a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. Então a pessoa não pode ter uma inspiração e a igreja ensinar outra coisa. Aí não é do Espírito Santo, né? É do espírito maligno. Então tem que estar em consonância com a igreja, porque aí é que está a garantia, porque senão cada um vai fazer do seu jeito. Então primeiro ver se está de acordo com o Evangelho, depois se está de acordo com os ensinamentos da igreja. E depois procurar ver se aquilo leva à santificação. Se aquilo leva à vaidade, ao orgulho, então não é do Espírito Santo.
Muitas vezes certas inspirações, até penitências que as pessoas fazem, querem fazer, pode ser fruto do orgulho. Por isso é importante avaliar se esse pensamento que eu estou tendo, se ele me leva à vaidade, então não é do Espírito Santo, é do diabo. Se me leva à desobediência, não é do Espírito Santo, é do demônio. Se me leva a maledicência, não é do Espírito Santo, é do diabo. Então eu tenho que discernir, né? Daí a importância de eu procurar uma orientação, né, dentro desses critérios. Mas o Espírito Santo vai estar sempre agindo em nós. Agora o Espírito Santo também age na igreja, como disse Jesus. O Espírito de verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim e vos ensinará a verdade inteira. Jesus foi para o céu, mas deixou o Espírito Santo para nos ensinar toda a verdade. Ele dará testemunho, significa que mostrará o autêntico sentido do Evangelho aos apóstolos, aos seus sucessores e a toda a igreja. E, na verdade, é o Espírito Santo quem atualiza o Evangelho, não com outro Evangelho, mas vai aplicando o Evangelho às diversas realidades no tempo e no espaço. Assim age o Espírito Santo. E vai no interior da igreja para que a igreja anuncie autenticamente o Evangelho e a salvação que trouxe Jesus a todos os homens, sempre em todo lugar, de modo interminável de sucessão até o fim do mundo. Então, quando Jesus diz: não vos deixareis sós, e aí compreendereis todas as coisas, compreendereis, recebereis toda a verdade vem nos sendo ensinada, né? É através do magistério da igreja. A igreja aqui é o corpo místico de Cristo, que é una e única. É una porque tem unidade de fé, unidade de culto e unidade de governo. Nessa unidade de fé tem a unidade de doutrina, de ensinamento. E é o Espírito Santo quem garante que em toda a história a igreja sempre seja firme nesse ensinamento. Primeiro em cada um de nós, né? Porque o Espírito Santo vai inspirar para o bem. Porém, como nós somos muito falhos, o Espírito Santo, ele nos ensina através do magistério da igreja, para que nós não caiamos nos nossos erros. Por isso, o sinal do contato real com o Espírito Santo, nesse discernimento, é e será sempre a nossa adesão à verdade revelada e ensinada pela igreja. Seja a Sagrada Escritura, seja a tradição, ensinadas pela igreja, pelo magistério da igreja. Assim como o Mestre nos inspira, nós interiormente, o Espírito Santo nos inspira, mas nós temos que olhar se aquilo que está sendo inspirado, que aí será realmente do Espírito Santo, está em consonância com o magistério da igreja. Então nós temos que nos submeter ao magistério da igreja, obedecer ao magistério da igreja. Por outro lado, como o Espírito Santo sopra onde quer, as autoridades da igreja, a hierarquia, não pode sufocar o Espírito Santo em nome de uma falsa uniformidade. A hierarquia tem que estar aberta aos diversos carismas inspirados pelo Espírito Santo, que são inspirados de acordo com as necessidades do momento histórico e do lugar. Então a hierarquia, também guiada pelo Espírito Santo, que vai mostrar um critério certo para que realmente as coisas aconteçam, porque a igreja ela é hierárquica, né? Porém, a hierarquia não pode sufocar essas inspirações das almas do Espírito Santo. Ela pode conduzir, pode orientar, até aparar arestas pelo lado humano que pode ter e sempre tem,
mas a linha da igreja deve ser essa. Por um lado, vem a inspiração no meio do povo, né, dos carismas, devido às necessidades. Então a hierarquia, ela não sufoca, não pode sufocar, ela tem que analisar, como disse São João, ver o que é bom e dizer, isso aqui. Aí daí é necessário ter obediência, porque senão todo mundo se perde e fica cada um fazendo a sua igrejinha, e não é assim que funciona a igreja de Cristo, né? Essa é a linha de sabedoria eclesial para que o Espírito Santo possa realmente agir nas almas e agir na igreja. Estejamos sempre abertos ao Espírito Santo em nossas almas. E para nos abrirmos ao Espírito Santo, nós temos que ter, primeiro, humildade. E segundo, devemos ter obediência à vontade de Deus. Primeiro, humildade, reconhecendo que é Ele quem age em nós. Ele que é o motor de tudo. E olhar como Nossa Senhora, né, que recebe o Espírito Santo como esposa, e a obra se realiza porque ela foi humilde. E sendo humilde, foi obediente. E sendo humilde e obediente, amou. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Esta deve ser a nossa resposta como fiéis, como membros da Santa Igreja, para que o Espírito Santo possa agir em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.